A Silvia Mendes pergunta, Rui, qual seria o cálculo de ganho político do Lula e do PT com um pacote tão antidemocrático? Eu acho que o PT, primeiro, o PT acaba se rendendo à histeria antibolsonarista. E como toda histeria, isso aí é uma coisa facilmente manipulável. A coisa mais comum na política é você botar medo num pessoal para manipular esse pessoal para apoiar uma política que é contrária aos interesses deles mesmos. Veja-se o que aconteceu com a lei patriótica nos Estados Unidos. Evidentemente que o atentado que aconteceu nos Estados Unidos, tem gente que fala que foi perpetrado pelo próprio governo norte-americano. Nós não temos como saber isso daí. Mas uma coisa é certa, isso daí não foi feito sem o conhecimento do governo norte-americano, não. Porque eles olharam e falaram, isso aqui é uma ótima oportunidade. Aí o que aconteceu? Com medo do terrorismo, aprovaram leis que caçam os direitos de toda a população norte-americana. É uma coisa que acontece o tempo todo. E não adianta, você pode falar à vontade, né? Não entra na cabeça do pessoal. O antibolsonarismo está servindo aí para todo tipo de atrocidade antidemocrática. Agora, eu acho, apesar de que eu vi que o Lula ele falou um tanto quanto constrangido do negócio, eu acho que o Lula ele tem um lado conservador que ele não conseguiu eliminar. Na minha opinião, ele evoluiu muito do que diz respeito à política internacional, à política econômica. Eu falo isso daí não de uma maneira, como é que se diz? Depreciando o Lula. Todo mundo evolui. Quem não evolui está morto. Você pode evoluir muito, pouco, num sentido, em outro sentido, mas todo mundo evolui. Eu acho essa evolução do Lula positiva. Agora, eu acho que no que diz respeito à questão da repressão, à questão do Estado, à questão democrática em geral, ele mantém uma concepção conservadora. As pessoas não conhecem a história do Lula. Quando ele começou a se transformar numa pessoa conhecida como presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, ele era muito conservador. Em todos os sentidos. Aí ele, sob pressão dos acontecimentos e tudo mais, ele foi mudando. Num dado momento, você poderia até dizer que o Lula era quase que um cara de direita. Aí foi surpreendente para toda a esquerda na época, levou muita gente a cometer erros meio graves, o fato de que o Lula lançou a proposta do PT. Por exemplo, uma organização de esquerda da época que sofreu um baque terrível, falou que o PT e o Lula eram um pilar da ditadura militar. É uma coisa errada, que eles falaram. Mas não era totalmente sem sentido. Aí o Lula lançou o PT, desorientou todo mundo. Ele ter lançado o PT foi uma guinada à esquerda dele. Aí começou a falar em socialismo, ele não falava antes. Aí eu acho que houve também uma guinada à direita na trajetória do Lula nesse período. Porque ele, para chegar ao governo, ele adotou uma política muito conservadora dentro do PT. É a época em que nós fomos expulsos. Eles adotaram uma política repressiva dentro do PT. Aí chegou o governo. Ele chegou ao governo com uma posição também muito conservadora. No governo, nos 4 governos do PT, ele evoluiu para a esquerda de novo. Então, eu vejo o seguinte, que em parte, isso daí é uma limitação política do Lula.
esse negócio da polícia, desarmamento. Agora, tudo bem, o Lula tem essa posição, nós somos contra, nós criticamos e criticamos duramente. O que eu acho que é muito ruim é o PT. Um partido do tamanho do PT teria obrigação de discutir essas coisas. Eu tenho certeza absoluta de que uma parte, se não a maioria, uma parcela muito significativa dos integrantes do PT não é favorável a esse tipo de política que esse pacote expressa. Crime hediondo, aumento da pena, cassação de direitos das pessoas, crimes políticos. Não acho que o pessoal seja a favor. E o pessoal deveria falar, né? Aí vai aparecer, lógico, aquele cidadão que não é petista, ele é governista. É um piolho governista. Né? Todo governo tem os carrapatos e piolhos ali. Né? É uma infestação. E esses carrapatos e piolhos de governo, eles acham que você não tem que criticar nada, porque finalmente o governo é uma grande aquisição. Né? Nós estamos aí no governo, estamos ganhando com isso. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, eu acho que criticar um erro grotesco desse, escatológico, do governo do PT, é uma defesa do próprio governo. O PT não vai ganhar nada com isso daí. A direita, inclusive, que não é trouxa, né? Todo um setor da direita que eu digo é da direita bolsonarista ou conservadora, assim, na extrema direita, já fala assim, o projeto do Lula. O Lula é antidemocrático. O Lula quer estabelecer uma ditadura. Eles vão ganhar isso daí. Esse pacote vai conter um golpe de Estado? Não. O pessoal deu o golpe na Dilma. O que o pacote teria feito? Nada. Não tem nenhuma incidência. Se realmente a burguesia quiser dar um golpe de Estado, o pacote vai conter o golpe? Não. A burguesia vai passar por cima da lei. Porque o golpe de Estado é uma atividade ilegal. Se fosse legal, né, não seria golpe de Estado, seria, sei lá, outra coisa. O único caso em que esse pacote funcionaria é se a burguesia não quiser dar o golpe de Estado. Aí o pacote vai ajudar a burguesia a reprimir as pessoas que dão o golpe de Estado. Agora, o golpe de Estado tem que ser reprimido também nesse nível aí, vamos supor um golpe de algumas pessoas e tal. Gostaria que o pessoal pensasse muito nesse caso aqui. Num determinado período, né, antes do ano 2000, se não me engano, 1900 e alguma coisa, um grupo de oficiais das Forças Armadas da Venezuela tentou dar um golpe de Estado. O pessoal foi todo em cana. Mas não era a lei venezuelana? Não era esse tipo de lei que a gente tem aqui. Era 40 anos de prisão. Porque se fosse, né, o principal comandante do golpe de Estado, chamado Hugo Chávez, estaria na cadeia até hoje. Ou teria morrido na cadeia. Porque faz menos de 40 anos o negócio. Então, a gente tem que lembrar que pau que dá em Chico também dá em Francisco, e vice-versa. Né? E como dizia o sábio Vicente Mateus, essas leis são uma faca de 2 legumes.